neurocientista e psicanalista Fabiano de Abreu. O Fabiano também é especialista em estudos da mente humana, já participou do programa aqui em outra ocasião, e agora nós vamos conversar com ele, porque ele tem uma abordagem a respeito do mês de Setembro Amarelo, que é esse mês que eu informava para vocês, que busca conscientização a respeito desse tema tão sério, que é a questão do suicídio. Fabiano, muito obrigada pela participação aqui mais uma vez, uma boa tarde para você. Boa tarde, Ana Maria, obrigado pelo convite e espero poder contribuir para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Por que esse tema é mais preocupante em um período de pandemia? Porque a ansiedade, ela potencializou-se. As pessoas estão mais ansiosas por diversos motivos, né? Um deles é o fato de que você tem uma incógnita, ou seja, a ansiedade é uma pendência. É uma necessidade de você resolver os seus problemas ou logo atingir suas metas. Então, você tem essa incógnita em relação à economia e em relação ao vírus, que isso faz com que a ansiedade se potencialize. E tem também o fato da não utilização da ansiedade. Ou seja, a gente tinha uma rotina, e essa rotina fazia com que a gente usasse a nossa ansiedade, que isso é benéfico, inclusive, você usar a ansiedade a seu favor, né, para você ter a pulsão necessária para agir. E aí você não está usando essa ansiedade, você está em casa, você está deixando de fazer suas coisas. Aí você fica pensando, você já tem uma rotina de tudo que você tinha que fazer todos os dias, e você está deixando de fazer aquilo. Então vai criar mais pendência ainda. E a pessoa às vezes não sabe o motivo. Pô, estou tão ansioso, estou agoniado. Sim, você está ansioso, está agoniado, porque tem o receio de tudo que está acontecendo, você está lendo notícias ruins todo momento, você está com medo da economia, do teu emprego, e você também não está utilizando a sua ansiedade trabalhando, né, exercendo o que você fazia na sua rotina. E a ansiedade, ela faz o quê? Ela aciona o estresse, que é a reação. E ao você acionar o estresse, começam os problemas mais sérios, que aí você vai ter uma disfunção hormonal nos seus neurotransmissores. E hoje em dia, que a gente tem essa ansiedade, esse estresse, quem tem depressão, essa depressão pode piorar, pode chegar a um estágio preocupante. Então, Setembro Amarelo é o mês para a gente ajudar, precaver e ajudar. Precaver que não entre na depressão e ajudar a quem tem depressão. E de que maneira nós percebemos isso no comportamento de outra pessoa para tentar ajudar, encaminhar para uma área especializada onde ela possa melhorar? Temos dois casos. Nós temos o caso de quem já está em depressão, ou seja, quem já está em depressão é recomendado que continue o tratamento. Se tem depressão e você parou o tratamento devido ao momento, ao confinamento, ao não presencial, faça o tratamento presencial. Psicanalistas e psicólogos, eles estão fazendo tudo online. Então, permaneça, continue. Porque você parou, mas se você está sentindo qualquer mudança, é bom você continuar as suas consultas. E quem não tem a depressão, mas está se sentindo ansioso, principalmente estressado, se você em casa tratou mal seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, etc., porque você está tendo ataques de fúria, como a gente diz, né? Então começa a se preocupar, porque isso é o gatilho. É o gatilho. Quando você tem ataque de fúria, você depois até se arrepende, é porque você já está perdendo a razão. Você já está perdendo a sua consciência. E é aí que o problema começa a acontecer. E como abordar uma pessoa com esse tipo de característica para mostrar à pessoa que ela precisa de ajuda nesse momento? Porque algumas podem até negar esse tipo de sentimento, de sensação. Exatamente. São os argumentos que a gente tem que conseguir encontrar para convencer as pessoas. Porque o tratamento, por exemplo, na psicanálise, o maior objetivo do psicanalista é fazer com que a pessoa tenha consciência do trauma que fez com que ela chegasse àquela situação. Ou aquele transtorno, ou aquela síndrome, ou o problema que fez ele procurar o psicanalista. Então, quando você tem a consciência do seu problema, é meio caminho andado. A pessoa tem que utilizar da inteligência emocional para poder avaliar, fazer um autoconhecimento e avaliar. Realmente, eu estou fazendo isso, está me prejudicando, eu estou sentindo esses sintomas, eu estou tendo esses comportamentos.
Então, cabe ao familiar, cabe às pessoas que estão próximas mostrar com argumentos que você não está bem. Olha, você não está bem, é melhor passar a se cuidar de agora para você não ficar pior. Olha, é muito importante essa consciência pelo simples fato que, se não tiver consciência, o caminho não tem volta. Se você não buscar a consciência, se você tiver uma disfunção neuronal, se tiver uma disfunção nos seus neurotransmissores, depois vai te ocasionar problemas que você pode chegar ao uso de medicamentos e você ficar dependente do medicamento. E aí que está o problema. É simples. Se você resolver antes de acontecer toda a disfunção, você tem a sua chance de manter a sua vida bem. Agora, se você não resolver, se você não quiser reconhecer o seu problema, você pode chegar a um nível depois que não tem mais volta ou é mais difícil contornar a situação. Está conversando comigo neste momento, aqui no Lado a Lado com a Notícia, o neurocientista e psicanalista Fabiano de Abreu. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês voltado a conscientizar, a falar sobre suicídio e essa preocupação que existe de autoridades de saúde, de pessoas da família, de alguém que esteja também em depressão, e nós estamos falando sobre de que maneira as pessoas podem buscar ajuda com esse tipo de realidade. E o quanto está relacionado a depressão com os casos de suicídio? Está totalmente relacionado, porque quando você tem a depressão, que você já não tem consciência das coisas, você já não tem o que a gente chama de inteligência emocional para poder saber o que está acontecendo, o que vai fazer, a perda da razão faz com que você tome atitudes impulsivas. E isso é um problema. É muito fácil, às vezes, para quem não tem a depressão, apontar o dedo e julgar. Muitos fazem isso. Ah, covarde. Ah, que burro, se matou, não vai ter outra chance agora. A vida muda, você dorme e acorda, as coisas estão diferentes. Aí, se matou, pronto. Mas é porque não teve a depressão. Quem tem depressão, eu, que lido com pessoas que têm depressão, eu sei o que é a perda da consciência. Você não saber o que você está fazendo, né? Então, esse é o problema. É muito fácil julgar, mas se você não viveu aquilo, você não vai saber nunca. Quem tem depressão, e quando a depressão está em estado mais grave, você pode não ter a consciência, você perde o controle, você é dominado por algo que você não sabe explicar, porque é interno. E aí você precisa de ajuda. A família tem que acompanhar, tem que ver, é a família que vai ajudar. E os casos vêm aumentando. É muito difícil falar sobre suicídio, porque a própria imprensa ela tem muito cuidado para falar disso. Mas eu tenho casos aqui, eu estou recebendo casos aqui em Portugal mesmo. Aqui tem uma ponte aqui perto, que já foram 2 em 2 meses que pularam. Né? E assim, é um caminho sem volta, porque a vida muda constantemente. Hoje você está mal, amanhã você está bem. Então, a gente tem que pensar antes de cometer qualquer atitude. Né? Principalmente jovens. Os jovens, às vezes, são influenciados por filmes, por séries, que motivam a isso. Como se, eu vou me matar, então vou dar uma lição. Né? Não tem lição nenhuma. Você simplesmente apagou. Você não vai ver a lição que você deu. Entendeu? Quem fica vai sofrer. Mas quem vai sofrer são seus pais, porque seus amigos depois esquecem. Então não adianta nada. Você quer mostrar alguma coisa para alguém? Eu tenho um conhecido meu no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, um jovem, ele se matou por causa do término de um relacionamento. Hoje ela está casada com outro, e se bobear já até esqueceu. Não adiantou nada. Ele podia estar vivendo uma vida bem feliz. Então é uma atitude que não é interessante, não é o melhor caminho. O melhor caminho é ter paciência, procurar maneiras, a vida é longa, nós não temos conhecimento de uma outra vida que existe, então vamos aproveitar essa que nós temos. Verdade, e o Fabiano já deu, inclusive, algumas dicas aqui, mas eu vou pedir que aprofunde um pouco mais as recomendações, as dicas que nós podemos repassar às pessoas nesse momento. Exato. Olha, Ana Maria, para quem não tem condições, é muito importante eu falar disso, porque eu trato de pessoas que não têm condição financeira de pagar a terapia e eu faço a terapia de forma gratuita. Eu faço através do Instituto Gaio, que é membro da Unesco, é onde eu tenho o meu mestrado de psicanálise.
Então, você pode procurar institutos em que você prove que não tem condição, e aí você vai ter sua terapia gratuita com pessoas que estão fazendo formações em mestrados ou em doutorado de psicanálise. Fora isso, é a precaução. Porque quem tem depressão não tem outra alternativa. Você tem que procurar um psiquiatra, você precisa tomar medicamento. Já não adianta mais o psicólogo e o psicanalista. Se você foi constatado com depressão a ponto de tomar remédio, é o psiquiatra. Agora, se você ainda tem a chance, ainda não chegou ao uso de medicamento, você procura um psicólogo, procura um psicanalista. Se não tem condições, você procura um instituto que você possa ter isso de forma gratuita. E para quem não tem, começar a se preocupar com a vida, com os hábitos, com o que anda fazendo. É o que eu digo. Coloca o tênis e a meia do lado da cama. Vá dormir às 11 da noite. É o horário que estamos produzindo a melatonina, que é do sono. E aí você acorda às 7, 8 da manhã, pega o teu tênis que deixou do lado da cama. Quando você colocar o tênis e a meia, já ativa. Você já venceu a preguiça. E aí você vai fazer seu ginásio para liberar seus hormônios, seus neurotransmissores, para depois fazer uma boa nutrição e trabalhar com a cabeça boa para trabalhar, buscar metas de curto prazo, porque essas metas de curto prazo liberam dopamina, que é um hormônio da satisfação. Então, você buscar ter hábitos e comportamentos que te façam ter uma vida, um bem-estar. Agora, se você está sentindo fadiga, não podemos confundir fadiga com cansaço. O cansaço ele vem depois do exercício, depois de algum esforço você tem um cansaço. Se está sentindo fadiga sem motivo, começa a se preocupar também. A fadiga ela vem por vários motivos. Pode ser doença ou pode ser você está liberando muito cortisol para resolver a tua ansiedade, teu estresse, e esse cortisol, esse hormônio está utilizando sua energia, está consumindo a sua energia, e aí você está sentindo fadiga. Ou seja, está com fadiga, alguma coisa tem. Se não for uma doença mais séria, é uma disfunção hormonal que você já está tendo devido à sua ansiedade e seu estresse. Ou seja, tão simples, não é? Basta que as pessoas apliquem no seu dia a dia. Exato, mas aí que está o problema. Não... Parece simples, mas o gatilho, a pulsão para fazer, que é onde as pessoas têm dificuldade. E é aí que eu entro na inteligência emocional. Né? Porque inteligência emocional é você ter capacidade de controlar a si mesmo. É pensar com a razão. A emoção está me deixando com preguiça, mas eu tenho que fazer. E logo você vai fazer. É isso que tem que vencer. E na internet, em vez de ficar na internet, discutindo na mídia social, entra em sites que você possa buscar dicas de como vencer a preguiça, de como fazer. Está tão fácil hoje. É só se esforçar. 1h20. Esse foi o neurocientista e psicanalista Fabiano de Abreu conversando conosco aqui no Setembro Amarelo. Estamos destacando esse assunto porque é um mês dedicado à conscientização, a debater, a abordar a questão do suicídio. E o Fabiano, como especialista em estudos da mente humana, repassou aqui várias informações bem importantes para o nosso dia a dia, para pessoas de idades, de todas as idades. Eu acredito que sempre vale a pena quando nós abordamos a nossa saúde mental, quando a gente aborda o nosso comportamento, de que maneira nós podemos melhorar, mudar, ter saúde a partir da maneira como nós vivemos, de como conduzimos os nossos pensamentos. Fabiano, muito obrigada por ter conversado mais uma vez aqui com os ouvintes da Rádio Gazeta. Nós estamos sempre à disposição e um bom mês de setembro. Ana, eu agradeço e meus parabéns pela contribuição que você está fazendo para a sociedade tratando temas como esse. Obrigada, um abraço. Abraço. 1h22. Esse programa pode ser revisto, vocês podem compartilhar o lado a lado com a notícia e mais pessoas ter acesso a tudo que foi conversado aqui com o neurocientista e psicanalista Fabiano de Abreu. Ele é brasileiro, ele mora em Portugal, ele atua há vários anos nessa área, tem um amplo conhecimento no assunto e sempre que pode conversa com os ouvintes, repassando dicas, conhecimento, para que a gente possa cuidar um pouquinho melhor de nós mesmos, o que é tão importante, e ter saúde, que é o principal na vida da gente.
lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho. Muito obrigada pela companhia de quem deixou suas curtidas ali na tarde de hoje, a Roseli, a Janete Knapp, também a Janete Jorgensen, o Ervino Rodrigues, a Gelci Correia, Marli Rosa, um abraço também, obrigada pela companhia, Salete dos Santos, a Dili Metzdorf, Vera Limberger, Araci Dickel também, o Roberto Meneguzzo na companhia do programa, André Luiz dos Santos, a Marli Ochico, Conrado Serafini, a Dani Maziero, a Neide Zanetti também. Quem mais ali, Regis? Obrigada pela companhia de todos, Vera Limberger também na companhia do programa, Ana Paula Bugs Lemos. Obrigada pela companhia de todos vocês. Daqui a pouquinho vamos falar